Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe Carvalho. Continuando o nosso curso de tabela dinâmica, temos aqui a nossa base, onde eu tenho o código do produto, linha do produto, qual é o produto, unidade federativa, nota fiscal, data de emissão da nota, quantidade vendida, preço unitário, valor da mercadoria, percentual de comissão e alguns impostos. Bom, vamos então inserir uma nova tabela dinâmica. Então, lá na sua guia inserir, no seu grupo tabelas, você tem aqui a tabela dinâmica. Quando eu clico aqui, ele já reconhece a minha tabela, que é a TB Vendas. Quero gerar uma nova planilha, que é o padrão. Gerou aqui a planilha 4. Pois bem, imagine só o seguinte. Eu vou gerar aqui, vou pegar pela data. E aí, quando eu coloco a data, automaticamente ele já agrupa em ano, meses e também o dia aberto. Legal? E vou colocar aqui o valor da mercadoria, que foi quanto vendeu. E agora eu vou dar uma formatada aqui, ó. Botão direito, formato de número. Vamos colocar no formato aqui contábil, sem casas decimais e sem nenhum símbolo, ok? Zero casas decimais e sem nenhum símbolo. Esse é um padrão o qual eu utilizo bastante para visualizar números grandes, onde não há necessidade de mostrar os centavos. E o símbolo eu removo sempre para que eu possa ter uma visão mais limpa. Dou um OK, então está aqui a formatação de como foi a minha linha do tempo para as minhas vendas. E aí, o que eu gostaria de mostrar hoje é falar um pouco sobre o grupo filtrar. Então, dentro de análise de tabela dinâmica, você tem um grupo chamado filtrar, onde você pode inserir segmentações de dados e também linha do tempo. Neste caso, vou começar com a segmentação de dados. Olha que recurso incrível. Uma vez com ela aberta, ele me traz todos os campos da tabela dinâmica. E aqui vale ressaltar que é mais interessante sempre utilizar campos de texto e que possua informações repetidas. Por exemplo, o código é um numérico, então e o código ele não é ser repetido. Cada produto tem um código, então não é tão interessante. Por exemplo, a linha de produtos, eu vou utilizar aqui também a UF e até mesmo a UF2. Com base nessas três informações, ao dar um OK, perceba que ele vai gerar caixinhas de filtro, que são as segmentações de dados. Vou organizar essas caixinhas. Então, ó, vou arrastar para o lado aqui. Esta caixinha eu vou arrastar até aqui em cima. E aí eu vou simplesmente fazer o seguinte. Olha só. Bom, se eu clico aqui, eu tenho a linha de banheiras, qual foi o meu faturamento, blocos e tijolos, drywall e acessórios e a parte de louças. Eu poderia ainda, vou limpar o filtro, fazer um filtro por unidade federativa. Eu posso selecionar mais de uma unidade federativa, desde que eu selecione uma sequência, ok? Eu não consigo, por exemplo, quero Alagoas e Mato Grosso. Ele deixa. Eu posso fazer Alagoas, Mato Grosso e Distrito Federal. E ele já vai mostrando aqui, ó, o que está desabilitado significa que não há vendas para essas duas linhas em Alagoas, Distrito Federal e Mato Grosso. Ok? Se eu limpar aqui, posso pegar assim, ou posso pegar alternado, clicando no primeiro e segurando Ctrl e indo para os demais. Limpar. Tem aqui ainda os agrupar, que era para a região 1 e região 2. Tá? Nesse caso, como ficou agrupar 1 e agrupar 2, não faz muito sentido para nós, ok? Se não faz sentido, eu posso clicar nesta caixinha e deletar, só apertar o botão delete, que ela vai sumir. Posso ainda formatar estas caixinhas para que eu tenha a seguinte visualização. Vou arrastar para o lado para que ela fique maior. E em segmentação, na opção botões, no grupo botões, eu vou aumentar o número de colunas. De maneira que, olha só, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Agora eu posso diminuir a altura do botão. E perceba que
automaticamente agora eu tenho aqui, ó, as minhas linhas de produtos. Se eu fizer o mesmo padrão para unidade federativa, aumentar aqui, e aí vou aumentar a quantidade de colunas. De maneira que, olha só. Assim, eu tenho aqui, ó, já um menu dinâmico, banheira, só vendeu em Minas Gerais, blocos de tijolos, só vendeu na Bahia, drywall e acessórios, Distrito Federal e Pernambuco. Já a parte de louças, eu vendi em quase todas as unidades federativas, só que eu quero saber louças especificamente para Espírito Santo, São Paulo com Control, Rio de Janeiro e Minas Gerais, região Sudeste. Perceba que ele vai trazer louça para a região Sudeste. Vou limpar aqui e a minha tabela dinâmica volta a ficar com todos os valores. Então, lembrando, análise de tabela dinâmica, no grupo filtrar, eu tenho segmentação de dados. Vou gerar uma nova dinâmica. Então, eu vou lá na base de dados, no meu PD, inserir tabela dinâmica. E agora, vou dar um OK e vou gerar uma nova aqui, ó. Vou fazer agora, por unidade federativa, qual é a quantidade vendida. Formatar aqui, ó, formato de número, contábil, sem nenhuma casa decimal e sem símbolo. Ok, quantidade vendida. E agora eu vou utilizar esse outro recurso aqui da análise de tabela dinâmica, do grupo filtrar, que é a linha do tempo. A linha do tempo me permite gerar uma linha do tempo com campos de data ou hora, de maneira que, olha só, ele me traz aqui um recurso onde me traz os meses de 2023, então ele está começando aqui, ó, desde maio até dezembro. Eu poderia visualizar isso aqui em anos, como só tenho 2023, não faz muito sentido, mas eu posso visualizar por trimestre. Então, primeiro trimestre, segundo trimestre, quarto trimestre, e eu posso selecionar do primeiro ao quarto trimestre. Este aqui, o que eu não consigo eu quero ver o primeiro e o quarto. Ele não deixa. Ou é um ou outro, ou se for a sequência do primeiro até o quarto. Comumente utilizamos esse recurso alinhado da seguinte maneira. Eu tenho a primeira caixinha que está em trimestres. Eu vou inserir outras linha do tempo. Então eu vou lá em análise tabela dinâmica. Eu vou inserir linha do tempo novamente no grupo filtrar. De maneira que agora eu vou deixar por meses. Desta maneira, perceba que agora eu posso mudar aqui, ó. Janeiro, ele já sabe que está no primeiro trimestre. Fevereiro, se eu pegar de janeiro a junho, ele já sabe que são 2 trimestres. Eu poderia falar assim, ó, eu quero de março a abril. Então ele já sabe que é o final do primeiro com o início do segundo trimestre. Eu posso escolher aqui de julho a dezembro. Eu posso escolher dentro do terceiro trimestre somente agosto e setembro. Então eu posso combinar a minha linha do tempo de maneira que eu consiga trazer o resultado esperado. Essas são, então, as unidades federativas para as quais foram vendidas dentro desse período. Você pode ainda, com essa sua linha do tempo, aqui ainda em linhas, modificar aqui, ó, toda a parte de cores, estilo, tá? Da sua da sua linha do tempo aí. Então, você pode colocar a cor que você acha mais interessante. Você pode ajustar aqui a altura e a largura de acordo com a necessidade, ou pode fazer manualmente também. Tem ainda destaque de cabeçalhos, se você quer o seu cabeçalho ou não. Se ele quer um rótulo de seleção, ele está falando aqui, ó, de agosto a setembro, para exemplificar o que está sendo selecionado. Caso seja necessário, você pode pegar o nível do tempo, que é esse que está em trimestres aqui, e você pode ter a barra de rolagem ou não. É interessante que deixe, pois senão ele acaba comendo um pouco aí o seu recurso, ok? Então, se eu aplicar a mesma formatação aqui,
Perceba que tirar o cabeçalho, rótulo e nível do tempo, mas vou deixar aqui o nível. Desta maneira, eu tenho aqui ó, duas caixinhas, vou apenas ajustar aqui a largura da minha célula. Legal? E aí a parte legal dessa brincadeira toda é, bom, você aprendeu como colocar uma linha do tempo aqui e você aprendeu como colocar a segmentação de dados. O que é possível dentro disso? Então, olha só, eu vou a partir desta tabela inserir um gráfico. Então, lá em análise de tabela dinâmica, eu vou pegar um gráfico dinâmico. Então, eu tenho um gráfico dinâmico aqui dos meses. Vou colocar em linhas com marcadores. Vou dar um OK. Perceba que esse meu gráfico já vem aqui marcando a quantidade vendida dentro de cada um dos períodos. Se eu seleciono aqui, por exemplo, Pernambuco, eu seleciono, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Alagoas, em São Paulo, eu posso limpar. Louças, como foi as vendas, drywall e acessórios, blocos de tijolos e até mesmo banheiras. Limpar. Meu gráfico já vai mudando de acordo com a minha segmentação de dados. Ou na planilha 5, vou inserir aqui também um gráfico, então análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Perceba que se eu vou deixar aqui um gráfico de barras, por exemplo, olha só, vou mudar o estilo do meu gráfico aqui, ó, design, e aí eu posso escolher o estilo que mais agrada, vou deixar este aqui. Posso escolher aqui o paleta de cores, vou colocar laranja para combinar aqui com nossa caixinha. E aí vem a parte legal, olha só. Eu vou inserir uma nova planilha, totalmente em branco, que eu vou chamar de painel. Vou simplesmente pegar o gráfico e as minhas duas linhas do tempo, Ctrl X, recortei, colei aqui, ó. Legal? Então inseri uma nova planilha, chamei de painel, recortei os meus gráficos e a minha linha do tempo. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com as minhas segmentações e o meu gráfico aqui da linha do tempo. Ctrl X, vou no painel, vou colar também. Agora apenas vou ajustar, ó, arrastar para cá. Dar esse gráfico para cá. Vou aumentá-lo agora. Esse total interessa no delete. E em gráfico eu vou tirar os botões. A mesma coisa para este, ó. Botões. Esse total também não me interessa. Vou aumentar um pouquinho. Legal. Pois bem, olha só. Temos um pequeno painelzinho que me mostra aqui a quantidade monetária vendida ali. A quantidade, na verdade, né? Vendido por unidade federativa. E também tem o mês a mês qual foi o valor vendido. Perceba que, se eu clicar na linha banheiras, ele só vai mudar o gráfico da minha linha do tempo. Blocos de tijolos. Por quê? Porque a segmentação foi feita através do nosso primeiro gráfico. E perceba que ele já filtrou a tabela dinâmica também. Neste caso, o Microsoft trouxe um recurso bem legal, onde eu posso clicar com o botão direito em cima da minha segmentação e clicar em conexões de relatório. Olha só que legal. Quando eu clico aqui, ó, botão direito, conexões de relatório, eu quero conectar as minhas tabelas dinâmicas, ou até mesmo eu posso conectar os nossos gráficos. Perceba que eu tenho aqui, ó, várias e várias tabelas dinâmicas. Eu quero conectar a tabela dinâmica que está na planilha 5 e na planilha 4, ok? São essas duas. Vou dar um OK. Nada aconteceu. Agora, se eu clico em louças, eu já tenho as regiões onde eu vendi louças e também tenho aqui qual foi dentro do período, né, a evolução das vendas. Vou aplicar a mesma regra para a unidade federativa. Conexões de relatório,
conectar o relatório da planilha 4 e 5, de maneira que se eu clicar agora em São Paulo, esta evolução em São Paulo para louças, e aí ele vai trazer aqui apenas um estado, que é o estado de São Paulo, obviamente, porque eu selecionei só ele. Se eu limpar, ele mostra para todos os estados. E se eu selecionar um período específico, perceba que ele muda este gráfico, mas ele não muda este. Então eu vou fazer o mesmo processo. Botão direito, conexões de relatório, conecta a planilha 4 e 5. E o mesmo vale para esta outra caixinha aqui, conectando 4 e 5. Perceba que ele até já fez. Agora sim, ó, eu quero de março a novembro. Ele vai trazer de março a novembro quais são as quantidades vendidas por região, sabendo que eu quero blocos de tijolos, eu quero drywall, eu quero banheiras, ou até mesmo louças. E olha só, precisar de louça do tempo de março a novembro para estes estados. Espero que tenham gostado, pratiquem bastante, tá? Sobre o nosso conteúdo, lembrando que aqui na análise de tabela dinâmica eu tenho o grupo filtrar e aqui eu coloco as minhas segmentações de dados e também as minhas linhas do tempo. Então, até o próximo curso. Obrigado!